Saúdes, irmãos, com a paz de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Espero encontrar-vos bem. Hoje gostava de partilhar convosco um versículo que falou muito ao meu coração. Eclesiastes capítulo 11, versículo 5 diz: Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da que está grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Muitas vezes achamos que Deus não está a ouvir a nossa oração, como foi o caso de Daniel por 21 dias, ou que não quer agir ao nosso favor. Mas neste versículo aprendemos que, apesar de não vermos como os processos se dão, ou como Deus está a agir, ainda assim os resultados no fim aparecem. Para isso necessitamos de ter fé. Porquê? Tanto o caminho do vento quanto o bebê a formar-se no ventre da grávida são invisíveis aos nossos olhos. São processos que não conseguimos ver, mas podemos ver os resultados e as consequências de ambos. Paulo fala em Hebreus 11:1: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e as provas das coisas que não se veem. E no versículo 3 diz: Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Com estes dois versículos podemos aprender duas lições muito importantes. Temos de ter fé para receber o que esperamos, mesmo que não o vejamos, e que o mundo espiritual é mais real do que o material. Como? No versículo 3, repare-se que Paulo diz: de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Em que se torna isto útil? A nossa fé, a nossa oração e o nosso jejum têm poder para mudar o mundo material. Quer um exemplo? Joel capítulo 2 fala precisamente dessa questão, quando o povo de Israel enfrentava uma crise sem precedentes, descrita no capítulo 1, em que as pragas de insetos deixaram os frutos da agricultura completamente ressequidos e sem vida, os animais ficaram sem pasto e sem água, porque até os rios se secaram. Todas as fontes de rendimento e alimento do povo de Israel estavam a ser destruídas, porque sem pasto e sem água os animais morreriam de fome também. A partir do versículo 12 do capítulo 2, Joel vem a descrever para o povo se converter ao Senhor com jejuns, choro e pranto. Rasgar o coração e não as vestes, convertendo-se ao Senhor, para o Senhor remover o castigo e deixar uma bênção, como diz o versículo 14. Rasgar o coração e não as vestes é um alerta para a religiosidade do povo, que naquela altura usava o rasgar das vestes como costume e não mais como reflexo do que lhe estava no coração. Uma situação que, lamentavelmente, podemos observar em toda a história da Igreja também. Uma situação de emergência em que nos parecia impossível a solução. Joel declara que a solução é o povo parar tudo, jejuar, orar com choro e converter-se ao Senhor. Estamos num tempo em que há necessidade de uma vez mais convocar jejuns, quebrantamento, rasgar nossos corações e não as nossas vestes, deixarmos religiosidade que não agrada a Deus, passarmos a rasgar os nossos corações na sua presença, que é o que Ele quer, para Ele estar perto de nós, para que pela nossa fé e ações de fé, o mundo material à nossa volta seja mudado depois de nos mudarmos a nós mesmos. Então veremos o resultado do agir de Deus, veremos a glória de Deus, veremos os milagres de Deus. Exercitemos a nossa fé, quebrantemo-nos ao Senhor, convertamo-nos ao Senhor, façamos jejuns e busquemos a Deus. E que o amor de Deus, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo sejam connosco hoje e para todo o sempre.